O assunto de hoje é ligação covalente. Se você ainda não viu o vídeo anterior sobre ligações químicas, corre lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E hoje nós vamos falar sobre ligação covalente. Bora lá? Então, quando temos dois átomos com alta eletronegatividade que estabelecem uma ligação química compartilhando seus elétrons de valência, que são seus elétrons mais externos, nós temos moléculas ou macromoléculas que formam substâncias covalentes simples ou composta. Então, a gente tem uma ligação covalente. E o que caracteriza a ligação covalente é justamente o compartilhamento dos elétrons de valência. Lembrando que os átomos estabelecem ligações químicas para adquirir estabilidade. O que seria essa estabilidade? Seria um estado de menor energia possível. Então, ligação covalente, compartilhamento de elétrons de valência. Lembrem sempre disso. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro para vocês. Vamos começar com a molécula de gás hidrogênio, que é a molécula mais simples. Sua forma molecular é H2, o que indica que a molécula é formada pela união de dois átomos de hidrogênio. Então, vamos ver a configuração eletrônica do átomo de hidrogênio. Como o hidrogênio tem número atômico 1, a configuração eletrônica dele é 1s1, ele só possui um elétron. E para ele adquirir a configuração eletrônica de gás nobre, que seria seguindo a regra do octeto, o gás hidrogênio, o átomo de hidrogênio, ele adquire estabilidade, com 2 elétrons na camada de valência. Então, ele precisa de mais um elétron para ficar com a configuração eletrônica de gás nobre. Como temos 2 átomos de hidrogênio e cada um deles precisa de um elétron, e cada um deles tem um elétron na camada de valência, se cada um compartilhar seu único elétron, cada átomo de hidrogênio vai completar a estabilidade da sua camada de valência. Então, o que acontece? Um átomo de hidrogênio compartilha seu único elétron com outro átomo de hidrogênio. Assim, os dois ficam com 2 elétrons na camada de valência e os dois adquirem a estabilidade. E isso que é a ligação covalente, é esse compartilhamento dos elétrons, certo? Isso pode ser representado de duas formas. Pela fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, que é o seguinte: a gente representa os elétrons com bolinhas cheias, e essas bolinhas são do mesmo tamanho. Então, aí a gente representou um átomo de hidrogênio com um elétron, mais outro átomo de hidrogênio com um elétron. E aí, a representação do compartilhamento de elétrons é justamente como está aí representado no slide, ou dessa outra maneira. Isso que representa a ligação covalente. E tem outro jeito também da gente representar essa ligação, que seria representar cada par de elétrons por um traço. Essa é a fórmula estrutural. Então, os traços dos átomos, entre os símbolos dos átomos, mostram que os elétrons estão sendo compartilhados. E quando temos 2 átomos fazendo apenas uma ligação covalente comum, temos a ligação simples, certo? Então, uma ligação covalente comum entre 2 átomos, ligação simples. E como a ligação covalente se forma? Vamos entender um pouquinho mais sobre a ligação covalente. Então, entre 2 átomos, como os de hidrogênio, que estão próximos uns aos outros, a gente tem 2 forças estabelecidas: a força de atração e a força de repulsão, que vão gerar uma energia potencial. Por essa imagem aqui, vocês vão entender melhor. Então, a gente tem a força de atração, que seria a força do núcleo de um átomo atraída, um núcleo positivo,
atraído pelo elétron da camada de valência do outro átomo, então, que é negativo. Então, positivo e negativo se atraem. E a força de repulsão seria quando a gente tem a repulsão entre os dois núcleos positivos e os dois elétrons negativos. Então, quando os átomos de hidrogênio estão afastados, as forças de repulsão são desprezíveis e vai predominar as forças de atração. Mas quando os átomos de hidrogênio são aproximados, as forças de repulsão elas aumentam e a energia potencial entre os átomos diminui. Então, o que acontece? Nesse gráfico, a gente tem a representação de como estabelece essa ligação química. Então, quando os átomos eles estão muito próximos, essa primeira bolinha representada no gráfico, as forças de repulsão elas aumentam. E quando elas aumentam, a energia potencial diminui. Então, esse gráfico ele vai descer porque o eixo Y está correspondendo à energia potencial. Só que, quando eles ficam a uma distância de 0,074 nanômetros, quando os núcleos desses átomos estão a essa distância, as forças de atração e de repulsão elas se compensam e o sistema ele vai adquirir uma energia potencial mínima de menos 436 kJ por mol. Ou seja, nesse exato momento, a ligação química estabelece e o sistema ele libera 436 kJ de energia por mol de moléculas de hidrogênio, de H2, formadas. Então, esse gráfico é o gráfico que descreve a ligação química. Certinho? Então, vamos ver outro exemplo da molécula de gás carbônico, CO2. Isso significa que a gente tem dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono. Então, vamos ver a configuração eletrônica do carbono e do oxigênio. O carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência dele. Então, ele precisa de mais 4 elétrons para completar o octeto. Já o oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência e precisa de mais 2 elétrons para completar o octeto. E essa daqui é a representação da molécula de gás carbônico. Então, a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis para essa molécula de gás carbônico é representada da seguinte maneira. A gente tem um oxigênio com 6 elétrons, 6 bolinhas em volta dele, representando os 6 elétrons de valência. Coloquei aqui para vocês a distribuição eletrônica do carbono e do oxigênio. O carbono, ele tem 4 elétrons de valência, então 4 bolinhas. Mas por que será que as bolinhas do oxigênio estão em pares e a do carbono não? É porque quando a gente faz lá a distribuição dos elétrons nos orbitais, a gente tem que seguir a regrinha de Henry. Se vocês não sabem o que é, podem procurar um vídeo aqui na playlist sobre regra de Henry, tem tudo explicadinho para vocês. Então, aqui, o que acontece? Nesses dois primeiros quadradinhos aí, a gente tem a distribuição dos elétrons seguindo a forma de Henry, a regra de Henry. Então, os 2 elétrons no 2s2 ficam preenchidos e a gente tem 2 elétrons desemparelhados no subnível P, certo? Só que, para estabelecer a ligação química, não pode ter esses 2 elétrons no 2s2 emparelhados, porque senão não tem como um elétron do oxigênio se juntar ao elétron do carbono. Por isso, o que acontece é que esse elétron é fornecido uma energia para esse elétron desemparelhar. Quando ele desemparelha, a gente tem aí 4 elétrons desemparelhados. E aí, os 4 elétrons, vem 4 elétrons do oxigênio para ser compartilhado com esses elétrons do carbono. E é o que a gente tem nessa representação de Lewis aí, seguindo a setinha. Então, a gente tem 2 elétrons de um oxigênio e 2 elétrons de outro oxigênio compartilhados com os 4 elétrons de carbono. E aí, a gente tem a ligação covalente formada, certo? E outro jeito de representar é a fórmula estrutural. Cada traço simboliza uma ligação covalente
Então, a gente pode representar esses elétrons do oxigênio que não foram ligados, ou a gente pode representar simplesmente assim, beleza? E quando a gente tem duas ligações covalentes comuns, a gente tem uma ligação dupla. E vamos ver aqui agora um outro exemplo, que é o da molécula de gás hidrogênio, N2. A configuração do nitrogênio é 1s2, 2s2, 2p3. Então, ele tem 5 elétrons na camada de valência e precisa de mais 3 elétrons para completar o octeto. E essa daí é a representação da molécula de nitrogênio. Então, vamos ver como que a gente faz isso. Pela fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis, a gente tem aí a representação dos elétrons de valência, e o que acontece é que 3 elétrons de cada nitrogênio são compartilhados. Então, pela fórmula estrutural, a gente tem essa representação, ou simplesmente assim. E aí, o que acontece é que quando a gente tem 3 ligações covalentes comuns entre 2 átomos, a gente tem uma ligação tripla formada. E essa foi a nossa videoaula, nossa revisão sobre ligações covalentes. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre ligação iônica. Muito obrigada pela atenção de vocês. Deixem suas dúvidas nos comentários, se inscrevam no nosso canal e até a próxima aula.